Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje nós tiramos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, meus amigos, quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo, envia para nós o Espírito Santo. E uma das atribuições do Espírito Santo é nos auxiliar nas nossas orações. É o Espírito Santo quem leva as nossas orações a Deus. O apóstolo Paulo diz que ele nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos seres humanos, falhos, né? E às vezes nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos do fundo ali da alma, com palavras inefáveis. E o Espírito Santo é quem faz com que as nossas orações sejam orações que cheguem a Deus de acordo com a vontade de Deus. E aí é pelo auxílio do Espírito Santo que Deus nos atende em nossas orações. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos fracos, somos pessoas humanas e às vezes nossos pensamentos também são pequenos. Nem sempre nossos pensamentos se coadunam com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus, né? E aí, quando nós também estamos perturbados com alguma coisa, quando estamos nervosos, aflitos, essa fraqueza, ela fica mais latente em nós. E aí, a nossa dificuldade em orar, diz o apóstolo Paulo, que nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo, meus amados irmãos, meus amigos, é Ele quem nos auxilia nas orações. O Espírito Santo, como eu já disse aqui em outras oportunidades, ele nos alerta quando nós fazemos algo errado. Então, vocês percebem que o Deus triuno, Deus é uma trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos da mesma essência, todos são Deus, mas cada um tem uma função na trindade. Deus o Pai, ele criou o mundo, ele nos escolheu para a salvação. O Filho veio e fez o sacrifício perfeito para que nós possamos ser salvos. Aqueles que se arrependem, se voltam para Cristo, são salvos não por méritos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. E o Espírito Santo é quem opera em nós a regeneração do nosso coração e a nossa santificação, né? Então, tá aí algumas características do Espírito Santo que nós trouxemos para vocês nessas reflexões. Que todos possam orar a Deus com fé, que possamos estar aliados com a vontade de Deus e que o Espírito Santo nos auxilie em todos os momentos nas nossas orações. E eu vou repetir: você só recebe o Espírito Santo se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembre-se, quem morreu na cruz para pagar os nossos pecados foi Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala isso em todas as suas cartas
E o apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele diz que não há nenhum outro nome dado na terra que importa que sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Professe sua fé em Cristo e receba o Espírito Santo de Deus e receba também o seu auxílio. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Bom dia. Deus abençoe a todos.